Estamos ao vivo aqui mais uma vez e ó, a gente trocou agora e não chama mais programa, agora é podcast. A gente tá ficando chique, tá bom? Eu, William Carvalho, aqui com você, estamos aqui com a Tainá hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre um tema importantíssimo aí no seu negócio e a gente vai começar com nossos acordos. O primeiro acordo, você já sabe, papel e caneta na mão, sabe disso. Não é livezinha, todo podcast eu vou falar isso com você. É aula. É aula, prática, é prática. Se é prática, é aula. Então você vai anotar aí e depois vai implementar isso no seu negócio, tá? Segundo acordo aqui. Vamos pro terceiro acordo? Não vai ter segundo acordo. Vamos pro terceiro acordo, a oração? Ok? Depois a gente vai falando no meio do caminho aqui, beleza? Vamos agradecer a Deus por mais um dia, tá joia? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma vez o Senhor estar conosco, por mais uma vez o Senhor ter nos sustentado. Independente do que aconteceu no dia de hoje, nossa foi presente, por isso nós estamos alegres e felizes. Somos gratos por tudo que tivemos no dia de hoje, que sempre seja feita a sua vontade, não a nossa vontade, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Então vamos lá, Tainá, baixa aí. Mais um podcast, a gente está mandando benzão aqui. O podcast está ficando bem legal. E como vocês sabem, eu vou deixar a Tainá tocar aqui. Enquanto a Tainá estiver falando, eu vou me enfiar no meio do caminho para fazer uma pergunta que talvez pode ser a sua aí. Beleza? Vamos lá então, Tainá? É contigo, vamos lá. Gente, mais um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando mais conhecimento, mais assunto importante para o empreendedorismo. É muito importante vocês estarem aqui para aprender isso, porque a aula aqui é mais curta, mas a luz que dá na mente da gente para a gente sair daqui e fazer algo maior é sempre muito importante. Eu também aprendo assim, eu também assisto, eu também vejo. Então eu sinto muita felicidade de poder aqui compartilhar um pouquinho do meu trabalho, do que eu sei com vocês. E hoje o tema é muito importante, muito legal. O William já sabe qual que é, ele também gostou do tema de hoje, porque é um tema muito em alta. A partir da pandemia, esse tema ficou especialmente ainda mais em alta. Sim. Eu vim falar hoje sobre transformando clientes em fãs, a humanização da marca. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre a humanização das marcas, que é um assunto, como eu disse, que ficou muito valorizado na pandemia, porque foi um momento onde a gente teve essa distância das empresas com os clientes, com as pessoas. Antigamente tinha muito no físico e até as empresas que eram físicas precisaram se adaptar ao digital. As empresas que já eram digital, elas já faziam isso perfeitamente. Agora, as empresas que tinham físico ali, aquele contato presencial com o cliente, teve que se adaptar a ter esse contato mais pertinho também no digital. E por isso hoje nós vamos começar com uma introdução ao tema, que primeiro a gente precisa ver o que é o significado, né, dessa humanização da marca. Como a própria palavra já diz, é trazer para o lado mais humano, para um lado mais sentimental, para um lado mais de desejo, por se expressar, enfim. Todo o termo humanizar é aquilo que a gente conhece mesmo. No digital ele não é diferente, não. Então, a gente consegue, com a humanização das marcas, trazer mais empatia. Eu acho que a palavra é certa. Empatia, porque a gente entende a dor do outro, estuda como a nossa marca pode ajudar, sanar ou criar esse desejo de forma diferente. E aqui eu trouxe para vocês uma coisa que eu sempre falo. Pessoas compram de pessoas. No marketing tradicional, a gente sempre falou de uma forma muito institucional, sobretudo. Existia uma linha tênue entre uma empresa e uma pessoa, e o consumidor. Geralmente, a proximidade deles era mais por telefone, quando via um comercial, mas a proximidade era muito distante mesmo, Sim. Não havia uma proximidade. E com o marketing digital, isso mudou drasticamente. A gente começou a ser mais próximo dos clientes. E quanto mais humanizada a empresa for, mais conexão com esse cliente. Ou seja, uma venda sai mais fácil, mais rápido, quando a pessoa está totalmente conectada com a sua empresa. Mas como uma pessoa vai se conectar com uma empresa, Tainá? Então, aí é o momento que a gente humaniza essa marca. Faz um rosto para essa marca. Não estou falando apenas de rosto. Estou falando de
de tudo que a gente tem como humano. O sentimento, o desejo, a expectativa, isso tudo é humano, não é institucional, não é um robô. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que é um assunto fácil, mas que às vezes a gente não para pensar sobre isso. Sim. Às vezes a gente leva no automático, não vou me portar. É isso. E nas redes sociais não funcionam assim, principalmente para humanizar a sua marca. E tem um lance que é bem interessante que você comentou, é que humanizar, às vezes o empreendedor confunde humanizar de estar presente. Estar de frente, né? Exatamente, estar ali fisicamente. E hoje você vai quebrar vários paradigmas aqui por causa disso. Porque como que eu consigo humanizar por uma tela de celular, por uma tela de computador, A sei lá, distância. Como que eu consigo fazer isso? É legal. Pode falar aí. E eu fiquei muito feliz com esse tema, como eu te falei, porque todo podcast que a gente faz, todo programa que a gente faz, eu aprendo muito. Então, quando a Tainá me mandou o tema, gente, eu falei assim, cara, eu tô com um monte de perguntas aqui que eu vou empurrar dela e eu quero que ela se vire e vai responder. Isso é bom, pode ser a dúvida de muita gente, sim, né? porque é exatamente isso. Eu, por um pouco que eu sei, eu tenho ali um pouquinho do conhecimento de humanizar pelas redes sociais, pelo digital. Mas tem muita coisa que vai ser quebrada, sabe? E isso é importante aí pra quem tá assistindo a gente também. Isso. A primeira coisa que as pessoas pensam é esse contato direto mesmo, é estar à frente ali o tempo todo, principalmente até fisicamente, que a maneira de humanizar é a pessoa estar lá, atendendo os próprios clientes, por exemplo. E acaba perdendo a oportunidade, né? Sem querer, sim. Mas acaba perdendo. Porque é um preconceito, né? Achar que é uma coisa e não é. Eu só vou conseguir vender se a pessoa me vê, ou se eu estiver frente a frente, caso contrário a pessoa não vai nem querer saber, então é melhor não mexer com esse negócio de digital, é melhor ficar... E tem muito disso. Isso mesmo. As pessoas já vêm com esse pensamento, o que travam as pessoas de seguirem, e na verdade pode ser muito mais prático e fácil do que a gente imagina. Sim. Eu trouxe aqui alguns dados, algumas pesquisas para clarear mesmo a mente, pra gente entender qual é a relevância disso que a gente está falando aqui. Uma pesquisa diz que 70% dos consumidores desejam uma interação humana com as marcas. Caraca, 70% é muito grande esse número. E tem mais. 61% dos clientes afirmam que receber um atendimento personalizado, seja por e-mail, chat, mídias sociais, é importante para elas. Personalizado, agora eu vou repetir. Personalizado. Um atendimento personalizado. Outra pesquisa aponta que 57% dos consumidores aumentariam sua fidelidade a marcas humanizadas. Fidelidade. Fidelidade não é um cliente que compra uma vez de você, não. Clientes fiéis. É aí que entra aquele cliente que vira o fã, que a gente colocou no início do vídeo. E fã é aquilo, né, Tainá? Fã não é a pessoa que compra sempre. Não é somente a pessoa que compra sempre. Mas ele defende você, ele briga por você. Ele engaja as suas redes sociais, ele indica você. Exatamente. Então é aquele cliente que a gente só quer procurar um outro igual aquele. Exatamente. Que a empresa vai longe. E 46% recomendariam essas mesmas marcas a outra pessoa. Aí, 46% recomendariam caso a empresa seja humanizada. O que isso tudo quer dizer pra gente? Que a gente precisa cada vez mais humanizar essas marcas. Trazer mais essas marcas para o lado humano, que eu disse pra vocês, que é expectativa, sentimento, afeto, enfim, tudo que traz para o lado humano fortalece demais a marca e essa conexão com os clientes, que é o principal. Hoje o marketing digital, a principal ferramenta dele é conectar pessoas. Inclusive as redes sociais, elas foram feitas para conexão de pessoas antes mesmo de virar uma plataforma de trabalho. Sim. Ela sempre foi para conectar pessoas e ela continua sendo até para o trabalho, até para as empresas, para conectar empresas com clientes. É a melhor forma de conectar, gente, é a gente humanizar esse perfil nas redes sociais, humanizar essa empresa em todos os meios de comunicação, na verdade, né? Então, assim, dessa forma a gente consegue se conectar com as pessoas de forma natural.
Porque hoje ninguém quer um marketing com cara de marketing. As Sim. pessoas querem um marketing com cara de naturalidade. É o meu dia a dia. A gente vende com o nosso dia a dia. Então, por isso que as influenciadoras fazem tanto sucesso. Elas mostram o dia a dia delas. E as pessoas têm curiosidade de saber o dia a dia de uma pessoa desconhecida. Isso é conexão. E como que a gente se conecta com as pessoas? Quando a gente tem algo em comum. Ela fala como eu falo, ela gosta do que eu gosto, ela tem a mesma história de vida que eu tenho. Isso me conecta a ela. Ou então daquilo que a gente quer ser. A gente ainda não é, mas quer ser. E o bacana é que no outro podcast você falou isso. A gente falou sobre isso. A gente passou bem rapidinho, mas foi muito pontual. Essa questão de se conectar com o cliente, o perigo que você pode correr, e a gente vai falar isso daqui para pro empreendedor não passar por isso, é não querer se transformar no seu cliente, mas sim você ser você mesmo para que o seu cliente se conecte com você. Exatamente. Não é você que tem que mudar para se adaptar ao seu cliente. Na verdade, você vai ser o que você é e atrair aquele cliente. Exato. Porque existem milhares de pessoas como você, como eu, como William. Nós temos pessoas que se conectam com a gente de diversas formas. Muitas coisas. Porque assim, não é porque a Tainá tem uma voz mais meiga, só pessoas que têm uma voz meiga combinam com a Tainá. Não é extremo nesse nível. Mas às vezes o que eu falo é exatamente o que a pessoa pensa. Às vezes, onde eu aprendi é por onde ela aprendeu também e ela já se conectou comigo por aquilo. Então, assim, são mínimos detalhes. Às vezes a gente se conecta, às vezes não, a maioria das vezes a gente se conecta e é de forma subconsciente. A gente nem entendeu o porquê nós não conectamos com aquela pessoa, com aquela marca. Geralmente é no subconsciente, a gente não sabe porquê. A gente só se conecta. Tem até aquelas técnicas de rapport, né? Uhum. Que basicamente é isso que nós, como empresa, como marca, fazemos. Nós agimos como o nosso público, que somos como eles. E aí, por isso, gera essa conexão na mesma hora. Então, tudo precisa estar alinhado, claro, a identidade da marca. Então, se a minha identidade, se o meu público é esse, a minha identidade tem que ser conectada para atrair esse público. Meu tom de voz tem que ser conectado a esse público. Isso tudo faz uma diferença tremenda na hora de fidelização de cliente, na hora de se conectar com ele. Porque aqui a gente está falando de pessoas que viram clientes e depois que são fidelizados, que viram fãs, Sim. que é o que a gente colocou no título. Virou fã. E é o cliente ideal, é o cliente que a gente quer. Então a gente trabalha para quê? Atrair novas pessoas, transformá-los em clientes e os clientes transformarem em clientes fiéis, que é o que a gente quer. Que todos cheguem ao patamar do cliente fiel, do cliente que engaja, do cliente que compra, do cliente que recompra e do cliente que indica. Não, e o legal é que se você chegar para um cliente e perguntar antes, obviamente, quando a pessoa comprou, ele se tornou um cliente. Antes de ele comprar, eu falo no meu tráfego de pessoas que são 5 etapas ali. Então a pessoa passa por as etapas e se torna um recorrente. Fãs, enfim. Uhum. E antes dessa pessoa se tornar seu cliente, ela nunca comprou de você. Quando ela compra e você pergunta pra ela por que ela compra, ela automaticamente vai responder de forma racional. Ela vai responder de forma racional. E geralmente quando ela responde de forma racional é pela experiência que ela já teve com você. Só que isso, eu não vou dizer que é uma mentira, tá, empreendedor? Só vou dizer que você precisa, ao invés de você levar isso 100%, você leva os 50%. Porque qual que é a análise? A análise mas ela nunca teve contato com o meu produto. O que fez ela ter o primeiro contato com o meu produto? E essa parte humanizada. Que é o sentimento. Exatamente, é um inconsciente, não um sentimento. Exatamente. Porque a pessoa compra pela emoção, não pela razão. Ela justifica pela razão. A gente sempre tem uma justificativa depois que alguém indaga. Que a gente vai parar pra pensar. Sim. Não, comprei essa blusa porque eu estava precisando de uma blusa branca para fazer isso, mas às vezes não era. Às vezes eu gostei dela ali, amei e na hora comprou por emoção. Então, assim, se a gente lembrar que a gente sempre compra por emoção, por sentimento, a gente vai entender o que a gente precisa de humanizar as marcas. Porque você só ficar falando o que a sua marca faz, como a sua marca faz, da onde que ela traz os produtos,
Isso pode atrair algumas pessoas, mas a maioria compra pelo subconsciente. Ou seja, a gente também tem que pegar a parte da razão, mas a parte da emoção também. E a parte da emoção, a gente joga tudo aqui nesse lado da humanização, que é o que a gente tem que fazer. Então, eu falei aqui, já expliquei o tema, já expliquei o que significa humanização. Vamos entender os benefícios de uma marca humanizada? Por que a gente precisa? Quais são os benefícios? Primeiro de tudo, a gente já falou aqui, o engajamento nas redes. Porque nitidamente uma marca humanizada, uma marca que se preocupa com o cliente, ela vai ter o retorno dele em engajamento. Porque cliente que vira um cliente fiel, ele engaja. Ele comenta, ele compartilha na dele, ele salva para ele ver isso, aquilo depois, ele compartilha com um amigo. Enfim, engajamento é uma coisa que ganha muito com a humanização. E nas nossas redes sociais a gente busca engajamento não como a única coisa, mas a gente busca também, a gente quer crescer a página, a gente quer atingir mais pessoas. E quanto mais engajamento, mais a plataforma entende que aquele conteúdo é bom, mais ele vai mostrar para outras pessoas. Então, o engajamento é um dos benefícios que a humanização tem. Outro é a conexão emocional com o público-alvo. Que aí entra muito da parte de criar conexões emocionais. A gente atinge o emocional da pessoa. A gente atinge o lado ou aquele desejo sendo realizado ou aquela dor que a gente consegue de alguma forma sanar. Com o nosso produto ou com o conteúdo útil que a gente posta nas nossas redes. Em algum lugar no cérebro daquelas pessoas, a gente vai ficar num cantinho especial, num cantinho que foi ajudado ou que realizou um sonho. Eu vou ilustrar aqui uma coisa que veio na minha cabeça que eu acho bem legal a gente ilustrar. É como se fosse um iceberg. Só que o iceberg, ele é aquele jeito ali. É um pouquinho mostrando ali por cima e gigante por baixo. O trabalho do empreendedor, de você aí, não é andar de navio. É andar de submarino. Porque quando ele anda de submarino, ele vê por baixo. E aí ele vai começar a entender como realmente funciona. Eu acho que o cliente anda de navio e a gente anda de submarino, A gente anda de submarino. Exatamente. Porque aí você olha por baixo e isso vai refletir lá em cima onde o seu cliente está. Uhum. E aí, quando ele vai explicar o porquê, ele não sabe exatamente o que você sabe. Então, isso é importante. Exatamente. Pega num ponto muito além ali do que o cliente vê em tudo, né? Aliás, toda empresa, a gente vê a fachada dela e faz o que acontece para ela ter cheio ali. Só quem passa é o empresário mesmo e os colaboradores. Outra coisa aqui, Tainá. Eu falei com vocês que eu corto a Tainá pra caramba, não, né? Tem que perguntar. Outra coisa bem legal é a questão da visualização, também eu acho bacana. Que você falou do engajamento e tal. Por eu trabalhar com tráfego pago, eu vi ali um detalhe bem bacana. Não só em tráfego pago, também em orgânico. E acontece muito com a gente. A gente tá olhando ali a tela e apareceu um anúncio ou uma postagem, um post, um reel de alguém. Se eu tô aqui com você e eu achei legal, eu te mostro isso. Então, geralmente, a gente olha e fala assim, poxa, teve 3.000 engajamentos. Cara, pode ter certeza que é muito mais. Porque eu vi, mostrei pra Tainá, mostrei aqui pro Gustavo. Tava do lado da minha mãe, mostrei pra minha mãe. Olha que legal. Então, ali apareceu um. Mas, cara, deve ter atingido 5, 10. Então, você fazendo esse trabalho bem feito e usando a sua humanização, cara, seu trabalho, a sua marca, o seu produto, ele atinge muito mais do que os números que estão ali. Até porque, imagina, eu tenho algum problema e eu pesquisei isso no Google, automaticamente, por conta da plataforma, vai aparecer para mim anúncios sobre aquilo que eu pesquisei. É um problema meu. E ele vai aparecer. Só que esse problema eu já contei pra todo mundo que me incomoda. Sim. Já contei pra um amigo, já contei pra minha família. E aí, quando aparece pra mim a solução do meu problema e você fica animada, a primeira coisa que você vai fazer é mostrar. Exato. Olha que eu achei que eu sabia que não tinha solução pro meu problema. E tem, olha que é isso aqui. Então, assim, as pessoas que convivem comigo pode até não ter o problema, mas ela vai conhecer uma outra pessoa que tem e ela vai saber como o meu foi resolvido. Sim. E ela vai saber indicar. Olha como a indicação é poderosa no off, no on, em qualquer lugar a indicação é tremenda. Ótimo, ótimo. Além do engajamento, da conexão emocional, nós temos uma comunicação aperfeiçoada. Tainá, o que será uma comunicação aperfeiçoada? É aquilo, a comunicação institucional daquele marketing antigo não conecta mais.
a gente tende até a repelir. Hoje, é muito mais. Quando você vê um marketing com muita cara de marketing, a gente tende a repelir. Ó, anúncio. Mas, quando a gente consegue usar uma estratégia e aquela comunicação ser exatamente para o que eu quero, o marketing já não parece marketing. Parece que foi Deus que enviou aquilo para você. Exatamente. Porque muito bom. A mesma coisa daquele anúncio que eu falei que eu tenho um problema e apareceu pra mim, eu, graças a Deus, achei um problema, achei uma solução pro meu problema. Sim. Cara, aquilo foi o algoritmo. Aquilo foi um anúncio bem feito, com a linguagem especialmente pra mim que tem aquela dor. E aí, realmente, parece que foi um anúncio enviado de Deus. Sim, teve uma imagem, eu ri aqui. Porque a Catarina falou foi muito... não foi engraçado o que a Catarina falou. Mas eu lembrei de uma imagem que me fez achar graça aqui. Eu tava assistindo... A gente tava rolando um Reels e minha esposa. E apareceu uma foto do Mark Zuckerberg, que é o dono ali do Instagram, do Facebook. Enfim, apareceu uma foto dele num cantinho assim. E duas mulheres conversando. Aí uma mulher falou assim, amiga... O universo, eu tava pensando tanto em tal coisa que o universo me mostrou. Aí embaixo tá a carinha do Mark Zuckerberg rindo e em cima tá escrito assim, o universo. É bem esse meme. O universo, o algoritmo. Exatamente. Mas é bem isso, tudo que você assiste demais, tudo que você pesquisa muito, o algoritmo entende e vai te entregar aquele conteúdo que aquela pessoa que foi bem espertinha na hora de fazer o tráfego pago tá enviando pra você. Sim. Então, sim, é uma mensagem do universo. O universo é o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. E assim, quando eu falo da comunicação, não é só nem nos anúncios, na copy, nas artes, é também nos manuais de boas-vindas, por exemplo. É em toda a parte escrita. Inclusive, até em rótulo. Depende para quem é o seu produto, quem é o público-alvo. Se você colocar um rótulo muito chato, muito antigo, não vai combinar. Então, assim, tudo, a linguagem visual é uma comunicação. Então, você ter uma comunicação aperfeiçoada é você saber para quem você vai se comunicar, né? Com quem e por quê. Isso tudo é um dos benefícios da humanização. Fora esses... A linguagem... Desculpa, Tainá. A linguagem aperfeiçoada, ela repele bastante curiosos, né? Porque curioso, na verdade, bom, pelo menos é o que eu acredito. O curioso, ele não é o cliente errado. Ele não é o cliente, ele não é a pessoa mal engajada. Ele é a pessoa que não vai virar cliente. Exatamente. Inclusive, o curioso, ele pode ser curioso em tantas áreas da vida dele que a gente não consegue nem muito bem saber qual é o gosto dele, porque ele pesquisa tantas coisas o tempo todo. Ele quer saber como funciona tudo. E curioso, existem várias vertentes. Mas, na verdade, sim. Quanto mais específico você é na sua comunicação, mais você vai tirar aquelas pessoas que não estão interessadas realmente naquilo. Porque aquilo não vai conectar com ele. Aquilo vai conectar especificamente com quem quer aquilo. Daquela mesma forma que você tentou mostrar ali. Então, sim, vai afastar um pouco os curiosos. Sempre vai ter, tá? Não dá pra colocar nem que vai afastar muito, que as pessoas... Nossa, mas aparece tanto lead aqui. Sempre vai ter. Na verdade, a gente tenta ser assertivo o máximo possível, mas sempre vem pessoas totalmente distantes daquilo que você quer passar, né? E o curioso, eu vejo que o curioso, ele não é algo ruim. Né? A gente só tem que tomar cuidado, a gente que vende e tal... A gente só tem que tomar cuidado pra saber se a gente realmente está passando a informação que a gente quer passar. Exatamente. Porque às vezes não é a questão do curioso estar chegando, é o que a gente está passando que está deixando muitas pessoas curiosas. Exatamente. E que é o que você falou, é ser muito específico. Específico, assertivo, ter cuidado até nas imagens que parece que você está querendo dizer uma coisa, mas a imagem está dizendo outra. Total. E aí vai rolar, porque existem pessoas que são muito visuais e menos da escrita. Ela não leu tudo que você colocou, mas ela viu a imagem, ela já imaginou aquilo. Então, se você não quer que muitas pessoas, entendendo uma coisa... Cartão, por exemplo. Existe cartão de crédito... existe cartão de crédito e um cartão de planos. Se você colocar um cartão lá e não especificar o que é, qualquer cartão vira cartão de crédito. E as pessoas vão atrás de você pra tentar achar o seu cartão. E não era... Era cartão de plano, era só pra você comprovar que você tem o plano. Então, se você não for específico... na imagem, na copy,
você vai atrair pessoas que podem ser curiosas só porque elas foram completamente enganadas ali. Exatamente. Muito bom. E a gente já sabendo o que significa humanizar, a gente já sabendo os benefícios e tantos dados aqui de pesquisas que eu trouxe que já esclareceram pra gente como isso é importante no dia a dia da empresa, eu trouxe algumas estratégias para humanizar a marca, mas são algumas mesmo, porque existem muitas estratégias para humanizar a marca. Tudo que se refere ao lado humano dentro de uma marca já está conseguindo humanizar ela. Óbvio que com muita inteligência, com paciência, Sim. porque também é uma coisa construída. Ninguém consegue fidelizar um cliente do dia para noite. Isso não existe. É uma construção que vem com o branding também, né? Porque você vai construindo aquela identidade, aquela marca, construindo de forma humanizada e as pessoas vão entendendo o porquê você está fazendo aquilo e elas vão embarcar na tua. Mas isso leva um tempo. As pessoas acham que às vezes chegou hoje, amanhã ela precisa estar uma cliente fiel batendo palma nos stories. Não vai acontecer assim. Vamos com calma. Se bem que tem gente assim também, mas não vai acontecer assim. Não é o comum, né? Não é o comum. Uma das primeiras estratégias, que não é uma estratégia só para humanizar a marca, é uma estratégia que eu sempre coloco ela em qualquer assunto que eu venho trazer aqui, que é conhecer o seu público-alvo e usar uma linguagem adequada para ele. Sempre eu trago o seu público, conheça a sua persona, conheça o seu público. Isso nunca é demais falar, porque é a principal parte para você construir marketing estratégico para você. Seja ele em qual lado você for seguir, se você for seguir no tráfego, enfim, a linguagem e o público-alvo você precisa conhecer. Eu vou dar um exemplo. A Globoplay, que é a Globo, né, com o streaming da Globo, ela, nas redes sociais, ela se comporta de forma diferente do que ela se comporta na televisão. Sim. Aí você vai entender, é a mesma marca, ela fala a mesma coisa de formas diferentes, porque são para públicos diferentes. Por exemplo, se você entrar no perfil da Globoplay lá no TikTok, o apelido dela é Glo. Ela é a Glo, o nome dela lá no TikTok é Glo. Então ela usa gírias, ela usa uma linguagem jovial, ela apelida as pessoas, ela responde comentários, ela compartilha, ela entra nas trends, ela faz conexão com outras marcas, até com concorrentes. Netflix virou moda, concorrente com concorrente, fazer piadinha um com o outro e viralizar na internet, é o que dá certo entre os jovens. Na televisão, você não vai ver o William Bonner no Jornal Nacional falando, vem pra Globo. Não faz sentido. Não dá nem pra imaginar. Não dá nem pra imaginar, né? E nas redes sociais, ela sabe que o público dele é isso. O TikTok, principalmente, TikTok, Twitter, é um público mais jovem. É bem jovem, então ela fala na linguagem que aquele jovem tem. Como que ela vai atrair seguidores e atrair para as coisas que ela posta lá que atrai para a televisão e para o streaming? Como que ela vai fazer isso se ela não tiver uma linguagem para eles? Na televisão, a linguagem já é diferente. Na televisão, ela já fala mais velho, dependendo do horário, dependendo da programação. Mas, geralmente, é um público mais velho que assiste a TV. Então, ela vai falar de um linguajar diferente. E isso é muito disso aqui. Ela conhece o público dela. E o público de uma televisão é muito amplo. Crianças, jovens, adolescentes, idosos, adultos, família. É um público amplo. Mas ela sabe que cada uma da programação dela ali atrai um público específico diferente. O desenho atrai diferente de uma novela das 9, que é um perfil mais adulto. Assim como se ela entrar nas redes sociais, quem vai estar ali, principalmente no TikTok, é a garotada, é a pessoa jovem. Então ela sabe como ela se comunicar, o que é muito importante. Ela usa isso para humanizar a marca de uma maneira muito eficaz e dá certo. Você vê todo mundo comentando como se fosse amiga da Globo. Sim. E é engraçado porque dá certo mesmo. A Netflix faz a mesma coisa. A Netflix comenta, a Netflix tweeta. A Netflix faz tudo como uma adolescente. Então você já logo imagina ela como uma adolescente mesmo, sabe? Um streaming você já personifica. E só nessa imaginação já criou conexão. Já criou conexão, você personificou. A pessoa necessariamente não precisa nem comentar, nem compartilhar. Só dela imaginar. Eu comentaria aquilo que a Globo comentou. Exatamente. E é isso. Só de imaginar. Já... Só de imaginar. Uma coisa que acontece também. Todo mundo conhece a CIMED, que é de medicamentos.
A CIMED, pra mim, era só mais uma marca de remédio. Depois que eles começaram a trazer a humanização pra marca, que é mostrar o dia a dia da família CIMED, a Carla CIMED, que é irmã do dono, ficou muito conhecida nas redes sociais, principalmente no TikTok. Ela mostra o dia a dia dela, ela mostra como funciona dentro da empresa. E isso, hoje, quando eu pego algum produto que eu vejo que é da CIMED, eu falo, caramba, é da Carla da CIMED. Já virou minha íntima. Então isso, a gente já fica até... Nunca me viu na vida. Aí se tem duas, o farmacêutico vai mostrar duas. Tem uma da CIMED e outra que eu não sei nem como é que é. Eu vou escolher da CIMED porque eu conheço. Pronto, a gente compra de quem a gente conhece. É fato. A gente precisa conhecer. Então, conhecer e fidelizar o cliente vai nessa base de humanização que dá certo. Eu vi um YouTube falando que... Não é o YouTube. Na verdade, ele é um pastor. E aí ele falou que tava no aeroporto. Pega muito isso que você falou. Sim. Ele tava no aeroporto, uma pessoa mexeu com ele. Aí ele mexeu também. Oi, minha querida, Pai do Senhor e tal. E foi embora. Aí quando ele entrou no Instagram, a mesma moça mandou assim pra ele: nossa, achei que você era mais simpático. Você nem me abraçou, nem mexeu comigo e tal. E aí, quando ele viu, na verdade, na hora que ele viu a mensagem, ele não respondeu. Porque com certeza deve chegar várias mensagens. E aí foi passando um tempo, ele foi recebendo mensagem da mesma pessoa. E essa pessoa explicou pra ele: você me viu no aeroporto, você tava com a camisa tal, isso, aquilo. E aí ele trouxe uma realidade. Que você que é empreendedor usa isso a seu favor. Ele falou, as pessoas veem tanto a gente, que elas começam a inconscientemente acreditar que elas conhecem a gente assim, ó. E que a gente conhece elas também. Por aquele momento ela esqueceu que ele não sabia da existência dela. Exatamente. E isso é uma conexão poderosíssima. Poderosíssima. Você vê o que transforma, assim como as influenciadoras hoje, né? As influenciadoras hoje recebem tantas mensagens, recebem presentes. Saiu uma notícia que eu tive que rir. O Gustavo Lima mostrou o celular dele todo quebrado, né? Ele falou, gente, dinheiro pra comprar eu tenho, né? Mas eu não tenho tempo, eu tô na correria aqui, Os fãs compraram um iPhone Max e mandaram pra ele. Aí eu falei, mas ele tem dinheiro pra comprar 50. Mas aquelas pessoas ficaram com tanta peninha dele, só, pra elas é alguém muito próximo, tadinho. Exatamente. Você tá entendendo? Elas criam essa conexão e é de verdade mesmo. E quando uma marca tem um fã, ela tem um fã. Tem que ser uma empresa muito ruim pra quebrar essa fidelidade aí delas, que é muito difícil. Elas viram realmente. Outra estratégia é manter o diálogo. Manter o diálogo nas redes sociais, o que seria? Responder comentários, responder direct, responder story, enfim, tudo que você consegue manter um diálogo direto com aquela pessoa, é isso que a gente tá falando. Ele já se acha íntimo de comentar nas coisas, se acha íntimo de interagir com tudo. Assim que puder, responda. Eu sei que tem empresas muito grandes que não vão conseguir responder todos, mas vamos responder alguns para mostrar o quanto a marca é humana, o quanto a marca tá ali por ele. Sim. Principalmente se for um comentário que você precisa resolver alguma coisa, esclarecer alguma coisa, alguma dúvida, porque aí já vai gerar uma venda logo dali, né? Mas precisa manter esse diálogo para continuar mantendo essa conexão. Outra seria oferecer ajuda e conteúdo útil, que isso tudo é tudo no junto. Porque a gente fazendo um conteúdo de qualidade, um conteúdo de valor, a gente já está ajudando essa pessoa. E a gente sabendo o que fazer no conteúdo que vai ajudar essa pessoa a sanar a dor dela ou gerar um desejo que ela tem vontade, enfim, alguma coisa que supra as necessidades dela, você já vai estar ajudando ela. Conteúdo de valor humaniza a marca. Sim. Porque conteúdo não é só oferecer o seu produto ou serviço. Conteúdo é gerar valor para aquelas pessoas. Me dá um exemplo, Tainá. Vou pegar todos os nichos do mundo. Não tem como fazer isso. Mas dá um exemplo de um nicho assim específico. Que a pessoa, porque eu vejo isso acontecer muito com roupa. Lojas e tal. É aquilo que você falou no outro podcast, que é a panfletagem. Eu vejo acontecer muito. Sim. Como que a pessoa consegue ajudar, como que a marca, o empreendedor, a lojista consegue ajudar alguém tendo uma loja de roupa? Porque o natural é, eu vou mostrar a roupa que eu tenho e ela vai vir aqui e vai se interessar em comprar. Mas como que eu consigo ajudar essa pessoa? É um dos nichos, eu acho que assim, prático para mulher.
Eu acho fácil. Eu acho um dos nichos mais fáceis, porque tem muita coisa que dá pra fazer mesmo. Por exemplo, é, você vende roupa, primeiro você tem que conhecer seu público. Vamos lá, teu público é jovial? Se teu público for jovial, o Rock in Rio passou aí esses dias. Muita gente vai ao Rock in Rio e a primeira coisa que quando compra o ingresso é qual eu vou. A primeira preocupação das mulheres é saber qual look ela vai usar no Rock in Rio. Tá aí, uma ideia de vídeo. Monte looks do Rock in Rio com as peças da minha loja. E aí ela vai montar. Você vai fazer um vídeo super dinâmico, divertido, legal. Se esse for o seu público, se você sabe que assim a sua persona se comporta, geralmente quem vai ao Rock in Rio é mais divertido, mais dinâmico, mais jovem. E aí você vai fazer um vídeo com vários looks, ideias de looks pra você ir no Rock in Rio. E assim, vai pra tudo. Se você vende roupa para pessoas que frequentam a igreja, que é uma roupa mais séria, uma roupa mais bem vestida, né? Mais chique. E aí você vai montar look para Total. ir na igreja. Olha aí. E dia a dia, você mostrar usando as suas peças todos os dias. Ah, estou indo ao shopping, vai mostrar como você tá. Vai mostrar como você tá. As pessoas vão, da onde é essa blusa? Da minha, lá. Não, e pode ser bem natural, né, Tainá? Bem natural. Eu tava com um perfil, eu perdi ele. Eu tava com um perfil de fitness. Aham. E uma moça me perguntou, na verdade, foi até a dona da academia. Você consegue postar tanta story com tanta coisa pra você fazer? Eu até cheguei a postar isso no story nesse perfil. Aham. Aí eu falei com ela, é porque eu posto a minha realidade. Exatamente. Postar o dia a dia. É isso que você tá falando. Se você, obviamente, gente, vamos ser honestos aqui, tá? Por favor, a gente tá falando de loja de roupa. Se você não veste as roupas da sua loja, tem alguma coisa esquisita. Ah, isso aí com certeza. Ah, tem alguma coisa esquisita. Não, eu tenho uma loja, eu vendo essa roupa. É óbvio que tem pessoas que optam criar uma loja com umas roupas mais casuais. E às vezes também roupa infantil. Exato. Ela Mas não se vai... tiver uma criança, uma filha, É uma isso. sobrinha, ela tem que Exatamente. saber explorar isso no dia a dia dela também. É aproveitar. Eu vi um reels de uma moça, ela falou isso. Ela falou, se você não tá postando no seu dia a dia, você tá perdendo venda. E até sobre isso, eu vou até adiantar ele, que a última coisa que eu coloquei pra falar aqui sobre a estratégia de humanizar a marca é o famoso storytelling. Eu vou adiantar ele porque entra exatamente nisso aí. Storytelling é você saber criar histórias verídicas, tá, gente? Quando eu falo criar, é saber contar. Saber contar histórias para você atingir a pessoa em alguma coisa. Para você gerar algum sentimento nela. E geralmente a gente quer que gere conexão. Por exemplo, a gente não vende mais panfletagem. Então a gente tem que vender como? A gente consome, a gente indica, a gente vende. A Virgínia Fonseca é uma influenciadora que ela tem uma de produtos de cosméticos de beleza. E ela ficava assim, ela tem cosmético pra... Cosmético não. Ela vende melatonina, essas cápsulas de suplementos alimentares também. E ela tinha muita dor de cabeça, eu acho que tem ainda. Ela postava lá, muita dor de cabeça, mas é porque eu não tô dormindo. Eu não sei o que pode acontecer quando eu não tô dormindo à noite. Aí ela passou muito tempo reclamando que ela tinha um problema. Aí você ficava, nossa, uma mulher rica daquela, não consegue resolver o problema dela. Aí ela tentou aí ela mostrou que não foi isso. E ela continuou mostrando todos os dias. Gente, eu não sei o que eu faço, um monte de gente indicando. E aí a marca dela fazia melatonina. E aí ela começou a testar ela melatonina todos os dias. Ela mostrava tomando antes de dormir. Todo dia ela mostrava ela tomando melatonina. Pronto, as dores de cabeça passaram, ela voltou bem. E a única coisa que melhorou a dor de cabeça que ela já tinha há meses foi a melatonina. E aí, antes, a pessoa passa isso desapercebida, gente. Sim. E a melatonina, quando ela passou, bombou. Porque todo mundo que se conectou com ela naquele momento, eu também sinto isso. Eu também tô passando por isso, eu também tenho problemas de dormir, eu não sei o que resolvo. E todo mundo que indicou alguma coisa, viu que não funcionou com ela, quando ela lançou a melatonina, explodiu. Todo mundo comprou a melatonina. O que ela fez? Ela só mostrou o dia a dia. Ela mostrou uma dor. Olha como ela teve um storytelling bom. Ela mostrou uma dor. Ela tentou resolver de várias formas, não conseguiu, até
que foi a melatonina da marca dela. E conseguiu fazer, e depois ela mostrou boa, como é dormir bem, não ter dor de cabeça porque dormiu muito. Então essa nada mais é do que a jornada do herói. A jornada do herói é utilizada para fazer filmes, para fazer séries, para fazer livros. O que é a jornada do herói? Primeiro você tem um problema que não sabe como resolver. Depois aparece algo ou alguém que vai te ajudar a resolver. Você vai passar várias barreiras com aquilo. Várias. Quando você superar todas, você vai se tornar você vai ter conseguido vencer aquilo. Todos os filmes têm essas premissas. Todos os filmes, séries, tudo. Então, tudo é nisso. Na hora de você vender, você vai vender dessa forma também. Então, eu falo, influenciador digital, ele dá certo. Só que ele dá certo se ele souber jogar. Ela vende muito na marca dela, porque ela sabe as estratégias. Existem influenciadores que criam marcas e não vendem nada. Qual é a diferença de uma da outra? Estratégia, ela conhece o público dela, ela sabe que é aquilo que o público dela precisa também. Ela cria isso nas pessoas. Outra coisa que é bem importante também é uma coisa que as empresas não gostam de fazer, porque elas se sentem. Mas é uma coisa muito importante hoje em dia que é admitir os erros e ser transparente. Aí entra no assunto que a gente conversou no outro mês, até sobre o Reclame Aqui. Porque se você está humanizando uma empresa, os humanos eles erram o tempo todo. A sua empresa não é perfeita. Ela vai errar alguma hora, e quando ela errar alguma hora, você tem que ter preparado para que você errou e saber como consertar. O mais importante é saber como consertar. Sim. E se você souber dar a volta por cima, aquela pessoa vai confiar em você. Mesmo quando eles erraram, eles conseguiram me reerguer de novo. Deu certo. E a outra pessoa que tá vendo você fazer isso com aquela, vai falar, eu tenho confiança, porque eu sei que se eles errarem comigo, eles vão me ressarcir. Alguma coisa vai acontecer. Então eu tenho confiança em fechar com essa empresa e permanecer aqui, porque eles são corretos. A confiança, ela não vem somente no acerto, né? Ela vem na correção também. Vem na correção também. E o Reclame Aqui é um lugar onde você se posiciona dessa forma. Se você responde todos, se você tá com uma nota boa lá, primeiro porque você erra pouco, não tô falando pra errar toda hora também, falar, e agora errei, hein? Não é assim. Até porque você falou no início do Storytest, você falou que tem que ser verdadeiro. Exatamente, errar o mínimo possível, mas alguns erros acontecem e a gente precisa estar preparado para lidar com eles também, isso é fato. E o Reclame Aqui é o lugar onde, quando a empresa talvez possa ter errado, a pessoa vai lá reclamar. E ali é o teu momento de brilhar, porque ali você vai responder aquela pessoa com educação e já trazendo uma nova experiência para ela, porque a experiência do cliente é quase mais importante do serviço. A experiência que ele tem, seja quando você acerta, seja quando você erra, que ele passa nessa experiência é o que vai dizer se ele vai continuar com você ou se não, se ele vai fidelizar com você ou se não. Pode ser o melhor produto do mundo, o melhor serviço do mundo. Se a experiência não for legal. Eu gosto de contar essas histórias aqui, gente. É muito bacana. Teve uma moça uma vez, que eu fiz essa pergunta pra ela. Eu falo sempre de moça, gente, porque o público maior é moça, tá? São mulheres. Então, porque geralmente mulher procura mais ajuda do que homem. Então, eu fiz uma pergunta pra ela. Eu falei, se os seus amigos, as suas amigas falaram pra você que o lugar X é muito bom, você nunca foi lá, você vai? Ela falou, eu vou, né? É bom, tá falando que é legal, eu vou. E eu falei, perfeito. Você chega lá, você não gostou, você volta? Ela falou, não volto, você não gostei. Eu falei, mas mesmo as suas amigas, seus colegas falando que é bom? Eu falei, mas eu não gostei. Experiência? Nada muda. E às vezes, é o que sobre o erro, a gente volta. Se a gente for em um estabelecimento, não for bem tratada uma vez, bastou aquela vez pra gente achar que aquele estabelecimento só age dessa forma. Então a primeira experiência fica muito, ela conta demais. Principalmente nesse ramo alimentício, né? Que a gente espera ser bem, consumir, comer bem e ser gostoso. Realmente esse ramo é bem preocupante, porque a gente tem até que ter cuidado nos erros, porque a primeira experiência é que fica. E é um perigo esse negócio. Porque é muito, hoje em dia, com todas as ferramentas que a gente tem, com todas as inteligências que a gente tem, é muito fácil você manipular uma imagem. Exato. Então você coloca uma imagem
cara, muito top. Tá? E quando o produto chega, você olha e fala, poxa, mas é isso que eu vi. Você vê no iFood uma imagem linda de uma batata. Ela chega totalmente diferente. Você vai pesquisar batata no Google, ela tá lá a foto da outra batata avulsa. Tem que tomar muito cuidado com Tem, isso. com certeza. E o Maquiagem cliente também acontece muito isso. Exatamente. Na verdade, dá pra você maquiar tudo hoje na internet, no digital. Por isso que o storytelling ele precisa ser verdadeiro. Porque se você contar uma história de vida sua e não for verdade, e alguém que conhece ir lá comentar e postar, porque hoje em dia as pessoas não sabem das coisas quietas sozinhas. Hoje em dia elas postam. Se ela for num lugar for ruim, ela vai postar pra todo mundo ver que foi bem ruim. E aí, quantas pessoas estão sendo disseminadas ali naquele momento? Então, é preocupante como você vai expor a sua empresa e o que você vai expor da sua empresa, pelo fato de que a internet hoje ela alcança uma grande quantidade de pessoas e que porque ela descobre várias coisas também. A mentira. A gente cria o storytelling para gerar afeto, para gerar conexão das pessoas, mas uma história que é nossa. Como a empresa começou. Você pode contar como ela começou, como ela cresceu, por que você teve a ideia. É uma coisa que as pessoas vão se conectar com aquela história bacana. As pessoas que estão por trás dela. E não ficar agarrado nesse negócio de, mas isso não... É o que a Tainá tá falando aqui, pessoal. A Tainá não tá falando de você pegar seu celular agora, mandar um WhatsApp e vender. Ela tá falando de uma construção de marca, construção de brand, uma construção de humanização, inclusive. Então isso faz diferença no seu negócio. Mas eu não vou vender amanhã fazendo isso. Tá, pode não vender, mas a questão não é vender 20 vezes por dia. A questão é vender todos os dias para a mesma pessoa. Eu tenho certeza que quando a Coca-Cola começou, ela vendia 20 vezes. Só para chegar onde está hoje. Exatamente. E mesmo assim ela continua investindo em branding, humanização. Tudo isso ela continua investindo porque ela sabe da importância de permanecer. Exato. Ser constante. Ser constante é o que difere. As pessoas que querem venda sempre, do dia pra noite, eu quero postar isso, e amanhã eu ter 5 vendas, tem na minha mesa 5 vendas, vai ficar sentada esperando as 5 vendas, porque não é assim que acontece. Exatamente. Só que se ela tem uma marca, se naquele momento ela falou, como não teve 5 vendas na minha mesa, então é melhor a gente não continuar. Não continue e você vai ver o seu concorrente continuando e levando vantagem. E às vezes com um serviço um pouco inferior ao seu, um produto um pouco inferior ao seu, mas foi consistente. Ganhar no mercado. E aí você que conhece isso fala assim, nossa, mas eu não entendo porque que fulano, que tem uma marca que não é tão boa assim, não pega esse algodão que eu pego pra construir a minha camisa, pra fazer a minha camisa, e ele consegue vender mais que eu. Mas é o fulano, ele se conectou, ele usou as estratégias de humanizar a marca dele e foi constante. As redes sociais, ela não é um lugar pra você vender da noite pro dia. Você vai vender. É uma consequência você vender. É uma consequência certa você vender pelas redes sociais. Só que você precisa construir a sua marca, humanizar a sua marca, entender para que ela é feita e ajudar as pessoas. Vamos ajudar as pessoas, gente. Eu tô construindo uma estratégia para uma moça que ela é mentora de mulheres. Constelação. E ela falou assim, Will, mas o que você acha dessas pessoas? Quem é do digital tá muito livre para falar. Muito livre não, é muito habitual falar sobre esses números, tá, gente? Ela falou, mas e esse pessoal que consegue fazer 1 milhão em 6 meses? Sim. Aí, é mentira? Eu falei, não, é verdade. Verdade. Só que ele fez 1 milhão em 6 meses, mas trabalhando 5 anos. Mas aí só pegaram 6 meses dele que ele conseguiu. Exato. Foi 5 anos trabalhando, desenvolvendo, tomando pancada, tendo a consistência para dentro de 6 meses. Errando a estratégia, refazendo a estratégia. Pedindo ajuda, Exato. Entrando em contato, network. Para depois de 5 anos, dentro de 6 meses, ele fazer 1 milhão. Mas na hora dele falar o que aconteceu com ele vai falar dos 6 meses, porque vai ficar, nossa, isso é brilhante, como ele conseguiu em 6 meses. Exatamente. Então, assim, é mais fácil ele vender o serviço dele, porque ele conquistou isso em 6 meses, do que contar toda a luta. Porque aí aquela pessoa que tem um pouco mais de preguiça fala, será que eu quero ficar 6 anos? É o que acontece na Bíblia, né? Na Bíblia você olha ali, são 5 versículos,
a pessoa saiu do Egito, assim, é um exemplo, tá, gente? A pessoa saiu do Egito e em um capítulo ela entrou na Terra Prometida. Aí você fala, então é mole. Só que ali no meiozinho tá escrito 45 anos, né? 30 anos, 20 anos. E quando a gente vai abordar, a gente não tem 20 anos para contar uma história. A gente tem, às vezes, talvez 30 segundos para contar uma história. Um minuto. E às vezes, até a pessoa que tá ensinando, a que fez em 6 anos, mas em 6 meses conquistou 1 milhão, ela quer que você conquiste em 6 meses, porque em 6 meses ela descobriu a estratégia pra isso. E às vezes ela vai te ensinar a estratégia por isso, tudo bem, você vai aprender. Mas se você não conseguir em 6 meses, não se martirize, porque acontece, é assim, é uma luta, é dia atrás dia, né? Exato. Uma das coisas que eu coloquei aqui é mostrar a cara, que é sobre aquilo que a gente falou no início. Mostrar a cara é mostrar os bastidores da empresa. Aí você vem com aquela pergunta de novo. Mas, Tainá, eu preciso estar à frente do celular e falar tudo. Se você for uma pessoa que consegue fazer isso, faça. Só tem benefícios. Não tem malefício pra você. Você vai se aprimorar, você vai melhorar a cada dia. O primeiro story que você gravar vai ser ruim. Não tem problema ser ruim. Tem problema não fazer. Deixar de fazer porque as pessoas vão rir de você. Aí é um problema muito sério. Agora, se você falar, Tainá, não é pra mim mesmo, eu não vou conseguir me adaptar, eu fico ansioso, eu não gosto de expor minha imagem, aí você pode contratar uma influenciadora. Estar na frente das câmeras é o que ela tem de mais legal e divertido pra fazer. Ela gosta. Então, você vai escolher uma influenciadora que tenha a ver com o público da sua marca e vai colocá-la como a cara da sua empresa. Igual antigamente, quando colocavam os atores, hoje tem as influenciadoras, tem às vezes um colaborador de dentro da sua empresa. Sim, que tem uma comunicação super legal, que fala diretamente com o seu público, entende a sua empresa como ninguém e topa fazer isso. A ilustração também cabe, né? Assim como um personagem. A Lu do Magalu. Sim, exatamente. A Lu do Magalu é famosérrima. Todo mundo conhece, a Magazine Luiza conhece a Lu do Magalu. Ela é um personagem gráfico lá que ela tem todo o estereótipo de quem compra. E ela se conecta com as pessoas. Eles fazem ela gravando até com famosos. Ela dança, ela faz de tudo. Então, assim, dá pra você criar estratégias pra você não aparecer. Mas se você puder aparecer, apareça. Só tem benefícios, não tem malefícios nisso. Os malefícios que a gente acha que tem é só na nossa cabeça. Porque ninguém se importa tanto com a gente quanto a gente pensa. Sim. Teve um podcast que eu vi, ele é americano. E o cara tava falando que teve um rapaz que se vestiu de galinha e foi pra uma praça. E imitava galinha. E assim, ele, obviamente, tinha uma câmera gravando ele e tinha uma outra câmera gravando a reação das pessoas. E ele falou que poucas pessoas olharam pra ele. Poucas. Tem ele uma falou menina que no Brasil que fez esse experimento. E ele falou que as poucas que olharam menos de 10 segundos. Ele falou, cara, é tão interessante que assim, a gente acha que a gente vai chamar atenção. E não é ou chamar atenção de que as pessoas estão se importando com a gente, vão debochar. Cara, a pessoa me olhou 10 segundos, depois ela olhou pro celular e tá resolvendo o problema dela. E já continua a vida, porque é assim. Porque na verdade a vida é assim. Eu vi uma menina que fez aqui no Brasil, ela foi sozinha ao restaurante, mas ela estava com vergonha de ir sozinha e as pessoas acharem aquilo uma solidão, uma coisa horrível. Então ela ficou preocupada. Quando ela chegou lá, ela filmou e falou, porque ninguém estava dando atenção para ela, ninguém estava olhando para ela, estava todo mundo com as suas vidas, preocupados com o que cada um tem que fazer. Na verdade é assim mesmo. Os seus clientes também são egoístas, eles querem saber das coisas deles. Todo mundo tem disso, de egoísmo dentro de si. Até as pessoas mais empáticas têm um pouco de egoísmo. Precisa resolver a vida dela. Então, se você parar de se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar de você, é um passo que te deixa à frente já e pra você só ir. Sim. E é muito forte o que eu vou falar aqui, porque eu vi isso em mim. Na verdade, eu me questionei. Falei, cara, mas quando eu sei que eu posso ajudar alguém, e eu tô pensando na minha timidez, eu tô pensando na minha vergonha, será que realmente eu quero ajudar alguém? E isso foi muito forte pra mim. Eu falei, se eu quero ajudar alguém, eu não tô me importando com o que os outros vão pensar. Eu vou ajudar e pronto. Imagem vai ficar. Agora, se eu tô me importando com a minha imagem, talvez eu não queira ajudar tanto assim.
Eu tô me importando mais comigo Qual do a que minha com o preocupação, né? Por que eu tô tão preocupada com isso? outro. Pra quê? Se não é esse o meu intuito. Realmente é de isso. criar um triplex. É, É bem isso mesmo. Vale o questionamento. E aí eu convido vocês até a participar aqui do nosso podcast, como? Comentando as dúvidas de vocês. Não só as dúvidas gerais, mas eu tenho 2 perguntas aqui para vocês. Qual marca você considera humanizada e por quê? Deixa pra gente ou nos comentários, ou vai lá no nosso Instagram também, curtir, compartilhar o que vocês quiserem de conteúdo, mas perguntar pra gente, a gente responde no privado também, né, William? com certeza. E qual a prática discutida aqui hoje você considera mais importante? E o porquê, né? Como você quer começar? Se você não tem essa resposta ainda, mesmo com essa aulinha de hoje aqui, você pode deixar lá nos comentários, aqui no YouTube, ou então deixar no nosso privado. Meu perfil é Tainá, ó, Sabino, William é? É o William Carvalho Estratégia. Aí você deixa essa. Não tem erro. Eu acho que vai estar aqui embaixo também. E a última frase que eu queria dizer sobre esse assunto é: marcas humanizadas criam laços reais e duradouros. E no final das contas, é isso que transforma clientes em fãs. Perfeito. Mais um podcast, gente. Fala a verdade. Dá pra implementar no seu negócio alguma coisa você pegou aí, não foi? O que você pegou, deixa aí nos comentários também. Enche a gente de comentário, Pode mensagem, fica à vontade, A gente tá? gosta. Tainá, mais uma vez, brigadão, tá? Obrigada. Fico feliz em ter você aqui. Gente, até o próximo podcast. Fica com Deus.